Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 2. Tema escolhido por Deus, através da nossa diretoria, de grande importância e relevância para a nossa vida, um tema muito propício, oportuno, porque às vezes possamos pensar assim, nós somos crianças, não somos mais imaturas para sofrer influência de alguém? Será que esse tema nos cabe? Será? Sim. Nós podemos estar sendo influenciadas, começando ou já mergulhadas em algum tipo de influência, apesar de já sermos mulheres maduras, mulheres já alcançadas pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos fazer a leitura, então, desse versículo, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler em conjunto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, Pai, Suas filhas, ó Deus, com corações, ó Deus, dispostos a aprender do Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Deus, haja na nossa vida, que seja encontrado corações férteis, ó Deus, e aquilo que nós precisamos aprender, que o Senhor fale conosco. Queremos ser mais parecidas contigo, ó Deus, filhas aprovadas do Senhor, filhas amadas. Que o Senhor ache graça, ó Deus, a se lembrar do nosso nome, ó Pai, e nos abençoe nessa noite, nesse propósito. Esteja comigo, ó Deus, cumpre o teu querer na minha vida, com toda humildade e sinceridade do meu coração, me cobre com teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Então, minhas irmãs, esse tema, influências e hábitos que dificultam a nossa santificação. Nós, como mulheres cristãs, nós temos um objetivo certo, que é prosseguir no nosso processo de santificação. Nós fomos alcançadas, salvas em Cristo Jesus, ponto. Tá, e a partir daí? Como é que eu devo ser para crescer na minha vida espiritual? Nós temos uma luta diária conosco mesmo. Nós devemos ser cada dia melhores do que nós mesmas. Melhor do que eu fui ontem, melhor do que fui semana passada, melhor do que eu fui ano passado. Eu não posso estacionar na minha vida espiritual. Eu tenho que ter essa preocupação desse avanço de conhecer a Cristo e prosseguir conhecendo a Cristo. E nós somos chamadas, minhas irmãs, para causar uma revolução no meio social em que nós vivemos, para influenciar e nunca não sermos influenciadas. Onde Deus nos colocou, na família que o Senhor nos colocou, na empresa que nós trabalhamos, no órgão público que o Senhor nos colocou, no seio social onde estamos. Foi ali que o Senhor nos colocou e não é por acaso. O Senhor não faz nada por acaso, porque aconteceu, foi levando, não é isso. O Senhor nos colocou, cada uma no seu lugar certo, e Ele quer que ali nós tenhamos uma vida de santidade, e não apenas isso, que nós venhamos a produzir frutos onde Ele nos colocou. Vocês já pensaram por que foi que Deus colocou você nessa família que você tem? Tem um programa, eu não sei se foi da Record, eu acredito que sim, que se chamava Troca de Famílias. E lá tirava uma mãe da família A e colocava na família B, e tirava a mãe da família B e colocava na A. E lá ela passava um determinado período de tempo vivendo ali o que a outra mãe vivia no seu lar. E aí acontecia uma série de situações e coisas que ela achava interessante, coisas que ela reprovava totalmente, porque tinham trocado ela de família. E aí, por que nós estamos nessa família que o Senhor nos colocou? Porque eu sou a mãe do Álvaro e da Natália? Porque eu me casei com o Aleandro? Por que eu estou nessa igreja? Por quê?
Vocês já pensaram sobre isso? Tantas outras oportunidades, tantas outras coisas poderiam ter acontecido? Sim. Mas olha onde o Senhor nos colocou. O que Deus permitiu ou o que Deus nos direcionou. É aí que nós estamos, é aí que a gente tem que frutificar. E é nesse lugar que a nossa consciência deveria de sermos sal e luz, a ponto de todas as pessoas que estão ao nosso redor conhecer a Cristo. E a palavra, aqui nós vivemos em um mundo de consumismo, e que nós nos comportamos assim até mesmo na igreja às vezes, porque às vezes a gente vai na igreja para quê? Para buscar bênçãos. A gente vai na igreja para procurar algo, para preencher um vazio, para acabar com uma tristeza. Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos, sim, nos saciar de todo tipo de fome espiritual. Isso sim, mas não provocarmos fome nas pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes muitas delas estão com muita fome espiritual e a gente não está percebendo isso. Nós estamos levando a nossa vida de qualquer jeito. Quanto ao nosso estilo de vida, deve chamar a atenção das pessoas, a ponto dessa pessoa dizer, eu quero ser assim. É desta forma que nós devemos ser, obrigada, Guanaeli. É desta forma que nós devemos viver no nosso meio social. Sendo influência, as pessoas percebendo que nós somos diferentes e querer ser parecida conosco. Mas, não raras as vezes, não é isso que está acontecendo. Nós não estamos tendo um comportamento que agrada ao Senhor, porque muitas vezes estamos sendo influenciadas de uma forma bem sutil. E é assim que a influência chega na nossa vida. Ela não chega assim de supetão para nos assustar e a gente dizer, não, isso não, eu sou crente, eu conheço o Senhor Jesus. Não é assim que a influência e os maus hábitos e o pecado chegam na nossa vida. Chega bem devagarinho, bem sutil, inclusive de uma forma que nos agrada. E aquele que chega para mim, pode não chegar para você, porque o nosso inimigo conhece exatamente as nossas fraquezas. E aí ele usa exatamente aquilo ali contra nós. E nós precisamos, então, nos comportarmos de formas aprovadas, para isso não ir infiltrando no nosso coração, né? Que isso não se infiltre no nosso coração e a gente possa ser influenciada pelo mundo. Então, o tema proposto, para que nós possamos estudar aqui, então, é isso aí. Influências e hábitos, e o tema é relevante, o tema é oportuno, e sim, é importante para nós, e deve ser a nossa preocupação, então, porque nós devemos não apenas conhecer a Jesus, mas prosseguir em conhecer, como está escrito em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus, certo? Então, vamos lá. A primeira influência que a gente pode ver é do mito da mulher perfeita. Nós nos metemos em muitas atividades, muitas. Nós somos donas de casa, nós somos esposa, nós somos mãe, educadoras, nós somos profissionais, empreendedoras, tudo isso numa mulher só. E quando a gente menos percebe, a gente já está infiltrado nisso. Nós já queremos ser essa mulher perfeita que dá conta de tudo e que faz tudo. Essa mulher, ela lota-se de afazeres, ela lota-se de obrigações, sempre cobrando muito de si. Quem se coloca nessa situação se cobra muito também porque quer dar conta de tudo. Aí o que acontece? Passa o dia no trabalho, ela luta para evoluir na carreira e ao mesmo tempo ela pensa nas atividades domésticas. De lá mesmo onde ela está, ela manda vários recadinhos no WhatsApp para saber como é que está lá em casa, né? Quem é que nunca fez isso? Nós fazemos. Porque nós estamos lá, e estamos aqui, e estamos na igreja, e estamos em todo lugar ao mesmo tempo com o nosso pensamento. E aí a gente se lota de obrigações mais do que a gente consegue. E por causa disso, a gente começa também a se culpar. A gente se culpa
por não conseguir fazer tudo da forma como a gente planejou. Como gostaria de estar no controle de tudo, mas nós não conseguimos. Tudo isso acaba por gerar em nós, então, um estresse acentuado. Porque a gente se lota de obrigações, se culpa por não conseguir, e aí a gente acaba ficando angustiada e estressada de uma forma bem acentuada, justamente porque, ao querer fazer tudo, nós desrespeitamos os nossos limites. Nós temos limites, minhas irmãs. Nós não podemos querer fazer tudo. A nossa condição física e mental e emocional, nós somos sensíveis, nós somos mulheres. Nós não vamos conseguir. É um mito. Isso não é real, isso não é verdade. Especialmente para nós que sabemos o significado do que é família. Nós, mulheres cristãs, nós sabemos exatamente o significado disso. O cuidado com filhos, o cuidado com o nosso marido, o cuidado com a nossa casa. Nós não somos mulheres que não conhecem a palavra. Porque seria muito fácil deixar isso tudo para lá e me dedicar exclusivamente àquilo que me agrada e à minha vida profissional. Mas nós sabemos o que realmente importa nessa vida. Essa mulher, então, não consegue conciliar essa árdua jornada de trabalho com todas as outras tarefas de mãe e de esposa que ela gostaria, porque ela está muito focada nesse mito da mulher perfeita. Ela deixou que isso entrasse no coração dela. E esse mito nos põe numa rotina que nos enfraquece. Nos enfraquece mentalmente, nos enfraquece fisicamente e enfraquece também a nossa vida espiritual. O resultado disso é que nós ficamos frustradas e nós ficamos estressadas. Por mais delicadas e finas e educadas que nós plenas que queremos ser, por vezes ou outra nós ficamos estressadas. Ficamos frustradas porque queremos focar em tudo. Pior do que isso, nesse ritmo de vida, nós podemos achar também que nós somos super produtivas. Nossa, hoje eu tive um dia tremendo. Hoje foi um dia que eu corri, fui lá, fiz isso, fiz aquilo, fiz muitas atividades. E aí nós temos aquela ilusão de que o nosso dia foi produtivo. Ué, mas não foi? Eu não fiz tanta coisa? Nós vamos cair num erro chamado de pseudoprodutividade. O que é isso? É a produtividade apenas no mundo secular. Nós estamos achando que estamos sendo produtivas, mas nós não estamos. Nós trabalhamos o dia inteiro, nós comemos mal, nós comemos com pressa, uma correria louca. Quando chegamos em casa no final da tarde, nós estamos tão cansadas que a gente faz o quê? Ou mergulha num sofá ou mergulha numa cama. Liga a Netflix e fala, não, agora eu vou assistir aqui porque eu mereço, eu estou muito cansada. Eu trabalhei o dia inteiro. E lá ela fica com o controle na mão e na outra mão um celular, com aquela ilusão de que o dia dela foi produtivo e ali ela dorme, com o controle na mão. O dia acabou, o soninho chegou. Dia desse tipo acontece na nossa vida, minhas irmãs? Acontece. Infelizmente acontece. E o que houve de errado nesse dia? Afinal de contas, ela trabalhou o dia todo? Ué, ela trabalhou o dia todo, no final do dia estava cansada, foi ver uma série? O que teve de errado nesse dia? Houve alguma produtividade diante de Deus? O que foi que essa mulher fez esse dia todo? Faltou horas esse dia. Mas o que foi que essa mulher fez diante de Deus? Nesse sentido, ser produtiva é edificar a nós mesmas e quem está ao nosso redor. Quando nós temos esse tipo de dia e nós deixamos isso acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nós estamos nos edificando e quem está ao nosso redor está sendo beneficiado. Mas e aí? É um engano. Porque não é isso que a Bíblia ensina para nós. Essa agitação, esse comprometimento com a nossa vida secular. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse ser produtiva. Muito cuidado com isso.
Pois qual lista de tarefas é mais importante? A minha lista de tarefas ou a do Senhor? Qual agenda é mais importante? Porque se não fosse o Senhor, eu nem teria essa minha agenda. Eu nem teria essa produtividade, eu nem teria essa saúde ou energia, certo? E quanto mais cheia for a nossa agenda, menos tempo nós vamos ter com Deus. Então nós temos que cuidar dessa nossa agenda. Tá? Essa pseudo-produtividade talvez não está sendo tão produtiva assim. Então, culto doméstico e devocional não cabe nessa agenda dessa mulher que está focada nessa super mulher, da mulher perfeita, que dá conta de tudo. Porque parar meia hora para uma devocional vai atrasar a vida dela. E se a gente não se cuidar, minhas irmãs, já chegou quarta-feira e a gente está em atraso na leitura diária da revista da Escola Dominical. Se a gente não se cuidar, nós vamos pegar a revista da Escola Dominical para estudar no sábado, lá pelas 6 da tarde. Amanhã, domingo, nossa. Aí você faz aquela leitura rápida, porque tem uma grande diferença entre você ler a revista da Escola Dominical, você ler a Bíblia e você estudar a revista da Escola Dominical. E se a gente não tirar esse tempo, se nós não formos disciplinadas e não esquecer dessa tal mulher produtiva, nós nunca vamos conseguir estudar a revista da Escola Dominical. Certo? Então eu pergunto, quanto à posição que você ocupa hoje, você já se perguntou se este foi o plano de Deus para você? Será que Ele queria mesmo tanta agitação assim? Será que Ele falou, não, eu vou fazer essa agenda dessa minha filha completinha a ponto dela não ter tempo de orar? Olha, essa agenda da minha filha está cheia, mas cheia mesmo. Ela vai atender todo mundo, vai ter reunião, vai ter trabalho, vai ter tudo. Não, mas não precisa ter tempo de devocional. Será que Deus fez essa agenda para a nossa vida? Nós sabemos a resposta, que é não. Você já teve coragem de perguntar para o Senhor se é essa a vontade dEle para a sua vida, onde você está? Em todas essas atividades que você está inserida? Senhor, o Senhor quer que eu esteja aqui mesmo? Sabe quando a gente vai assumir alguns cargos voluntários, algumas atividades, a gente nunca pergunta para Deus antes. Senhor, o Senhor quer que eu exerça aí esse cargo? O Senhor quer que eu esteja inserida nesse tipo de atividade na sociedade? O que a gente pensa? A gente tenta infiltrar aquilo na agenda para caber, porque a gente quer que caiba, entendeu? E a gente vai ver qual é o benefício que a gente vai ter com isso. Mas, se Deus está aprovando isso ou não, dificilmente a gente vai perguntar. E o que Salmo 48 diz? Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Tenho grande alegria de fazer a sua vontade. Minhas irmãs, a gente canta muita coisa bonita e a gente lê promessas do Senhor para a nossa vida, mas nem sempre a gente está levando isso muito sério. Eu tenho o grande prazer de fazer a sua vontade, Senhor. A gente fala isso de verdade? Sim, a gente fala. Mas a gente não está percebendo a grandiosidade disso. Porque eu tenho grande prazer em fazer a obra do Senhor, em fazer a vontade do Senhor, mas não tem espaço na minha agenda nem para fazer uma devocional. A mulher perfeita, minhas irmãs, não existe. Nós somos pecadoras e carecedoras da graça de Deus. Até mesmo para fazer uma leitura bíblica. Que se não for a graça do Senhor, nem isso. A melhor produtividade da nossa vida é como servas do Senhor. É vivendo dentro da vontade de Deus. Essa é a melhor de todas as nossas produtividades. E as funções que nós exercemos, minhas irmãs, fora do lar, se elas estiverem comprometendo a nossa maternidade, e se elas estiverem comprometendo os nossos afazeres domésticos, então, não está correto. Alguma coisa está errada. A minha atividade secular,
é presente de Deus para mim, é bênção de Deus para mim, faz bem para a nossa saúde mental, ajuda no financeiro da família, é isso? Sim, exatamente isso. Só que se isso estiver comprometendo a minha maternidade e também o exercício ali das minhas atividades domésticas como mãe daquela casa, então está em desacordo, em completo desacordo com a vontade de Deus. E não é isso que Deus requer de uma mulher cristã. Depois, minhas irmãs, nós temos ainda uma outra influência que também nos aflige, que é a mulher que é muito ligada a tendências e à moda. Nós acabamos sendo escravas disso. O ser humano, ele é vaidoso por natureza, as mulheres. Em um aspecto ou outro nós somos. E isso está errado? Não, não está. A gente se arruma, a gente quer estar bem, os nossos maridos nos querem bonitas. Os nossos maridos têm um orgulho de nos apresentar para os amigos deles. Os nossos filhos têm orgulho de ter mães bonitas. E nada mais gostoso na vida do que você ter uma tia bonita. Que gostoso que é uma tia bem bonita. Minha tia, sabe? Que gostoso, minhas irmãs. E nós temos que continuar assim mesmo. Mas tudo na nossa vida, especialmente nós que somos cristãs, tem limite. Tudo tem limite na nossa vida. Todo mundo é direcionado por algum padrão de beleza. Algumas se importam mais com as roupas, outras se importam mais com a pele, a outras mais com o cabelo, outras são apaixonadas por sapatos, não é isso? E aí isso não tem problema nenhum. Só que nós temos que ter limites na nossa vida. A sociedade, desde os tempos mais antigos, muda os padrões de vida de acordo com as décadas. E aí a gente vê que as roupas que usava no passado, a gente não usa agora mais. Coisa que a gente já usou, está voltando a usar. Não é isso? Então, porque de tempos em tempos, vai se mudando os padrões. E as ideias de beleza também mudam. Existe uma princesa iraquiana, que ela foi exemplo de beleza na época dela, ela foi um símbolo de beleza. Essa. E sabem por que ela foi símbolo de beleza? Alguém já viu sobre ela nas redes sociais? Não? Então, ela foi símbolo de beleza, uma mulher influenciadora da sua época. Todo mundo queria ser parecido com ela, tanto porque eu nunca fui a fundo na história dela, não. Mas todo artigo que eu li diz que teve mais de 140 pretendentes apaixonados por ela. Certo? Ô, Vivi, você já teve 140 pretendentes apaixonados? Ela teve. E diz ainda que mais de 10 homens se suicidaram por causa dela. E sabe por que ela era tão assim? Justamente por causa do peso e do bigode. Era o padrão de beleza da época. Olha, vocês estão vendo o perigo? Imagina agora todas que resolveram seguir essa mulher. Será que nós, se fôssemos dessa época, teríamos seguido, gente? Olha só, vocês estão vendo isso aí? E aí, em relação à moda, veio mudando em geração, em gerações. A cada 10 anos, a moda dá uma mudança drástica e sofre influência até das guerras. Então, momentos traumáticos, assim como foi da Primeira Guerra Mundial, exerceram grande influência na moda, tá? O luto vivenciado naquela época, em razão das guerras, trouxe assim um ar bem sombrio para as roupas, sabe? Usava-se muito cinza, era muitas roupas dessa cor. Depois foi se mudando, passou para encurtamento das saias, depois veio para aqueles chapéus da Chanel. Eu queria ter vivido nessa época, acho lindo aqueles chapéus, não é? Maravilhoso, eu ia amar usar aqueles chapéus. E depois, em 1926, a Vogue, né, que é americana, descobriu aquele primeiro pretinho básico, que a gente ama até hoje, né? Que é aquele um pouquinho justinho, que vem assim um pouquinho para baixo do joelho, midi. É o pretinho básico, ele nasceu em 1926, tá? E aí, o mundo inteiro conhece.
Depois, influenciadas de novo pela guerra, da Segunda Guerra Mundial, o vestuário feminino passou a contar com roupas e calçados bem pesados. Não tinha nenhum sapato leve ou delicado, era tudo muito pesado, influenciado de novo pela guerra. Depois, começou a passar aqui, ó, 1920, as roupas eram mais informais, com tecidos leves e bem soltinhos. 1930, a seda foi deixada de lado e foi substituída por um tecido de algodão. Desse estilo assim, olha. Roupas mais leves, mais gostosas de usar. Depois, em 1950, foi que começou a surgir as roupas de listras, xadrez, florais e as saias, que até hoje existem. As saias godês, saia plissada, que a gente gosta muito, as franzidas, né? Tão gostoso, tão bonito, tão feminino. Começou lá em 1950, certo? Depois, 1960, são esses blazerzinhos de alfaiataria, da mesma cor, as duas partes. Foi aí que nasceu, quando a gente usa as duas partes da mesma cor, com um tecido mais refinadinho, ou não sempre da mesma cor também. Depois, em 1970, aconteceu isso aí, ó. Dos anos 60 para cá, já temos várias pessoas aqui, né? Anos 50. Quem é de anos 50? Mames, né, mãe? É dos anos 50, dos anos 60 tem alguém? Tem? Muito bem. Os anos 70, depois, essa época aí eu já tinha nascido, né? Esse ano 70 aí houve uma influência da moda hippie. E foi muito famosa essa calça aí, boca de sino. Ó, inclusive a Vives. Vives, volta aqui. Para que todos vejam, você levantou na hora. Vem, volta aqui, Vives. Mas, gente, olha aí, ó. Né? Foi super, muito bem. Olhem a Vives. 1970, surgiu essas calças aí que até hoje se usa. Aí nos anos de 80, as mulheres começaram a vestir umas calças de cintura bem altas, mas muito altas mesmo. E uns blazers grandes que usavam ombreira. Até então, mulher não usava ombreira, porque ficava assim, anos 20, 30, 40, tudo muito delicado, aqueles tecidos lindos, chapéu, né, suave. Aqui começou ombreira, que ficava bem forte assim. Foi a primeira vez que começou a usar. Depois, 90, essa pouca composição. Roupinhas bem enxutas, poucas peças, pouco arrumadas. E depois, no ano 2000, são esses tipos de roupas assim, menos elaboradas também, e usou muito aquela calça destroyed, né? Aquela calça que tem vários buracos, desfiadas, calça skinny também, e aquela cintura baixa. Lembram, minhas irmãs, daquela cintura baixa? Meu Deus, a gente comprava uma calça cintura baixa, se engordasse 300 gramas, na hora que sentava. Vocês lembram desse constrangimento? Ah, misericórdia, né? E onde é que nós estamos no meio disso tudo? Onde nós estamos? Desde lá da guerra até chegar agora, aqui. Nós usamos? Usamos. Todas essas roupas nos convêm? Não, mas nós usamos. Roupas, elas servem para cobrir as nossas vergonhas e servem também para glorificar a Deus. Está escrito lá em Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma forma, quer as mulheres se vistam modestamente, com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Nós somos essas mulheres que professam adorar a Deus, somos nós. Então nós devemos se vestir de forma moderada. Esse é o pedido, o conselho, a ordem do Senhor para nós, que nos vistamos de forma moderada, com modéstia. E o que é se vestir com modéstia, então, minhas irmãs? Modéstia envolve 3 palavras. Envolve sabedoria, envolve pureza e envolve humildade. Quando eu me visto com sabedoria, eu preciso me vestir assim para refletir o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois, humildade
é que eu não posso passar um ar de ostentação. Eu não posso passar um ar de superioridade. Vocês sabem o que é uma mulher exatamente elegante? O que é uma mulher elegante, minhas irmãs? De todas as definições que eu já vi, há uns 20 anos eu peguei essa para mim. Essa é a definição que eu mais gostei de todas e peguei para mim. A mulher elegante é aquela que sabe se comportar em toda e qualquer situação. Certo? Se eu estou aqui com as irmãs, eu devo me portar e me vestir como as irmãs se vestem. Mas eu sou rica, eu sou milionária. Seja elegante. Você vai num sítio, lá, um sítio, você vai ficar o dia todo naquele sítio, com esse calor que nós temos, se não é calor, é barro. Aí você vai de vestido, de salto. Irmãs, mulher elegante é aquela que sabe se comportar em toda e qualquer situação. Certo? Então, de acordo com o lugar que nós vamos, é a forma que nós vamos nos vestir. Porque nós precisamos nos vestir com modéstia, nunca com um ar de ostentação ou superioridade. Mostrando que eu sou superior a alguém com as minhas vestes, é muito pobre. E depois, pureza. As nossas roupas têm que transmitir pureza. O que não pode ter, então? Não pode mostrar o formato do meu corpo. Não pode. Eu não posso ficar usando roupas transparentes, eu não posso usar roupas que insinuem, que tem uma conotação sensual, uma conotação sexual. Nós somos santas, nós somos filhas de um rei que é santo. Nós não cantamos aqui? E que nós vamos cantar isso para toda a vida porque ele é santo, santo, santo? Nós temos que viver o que cantamos, temos que viver o que aprendemos. Minhas irmãs, você já se fez a seguinte pergunta: as minhas roupas levam meus irmãos a pecar? Será? Ah, mas Daiane, você está falando isso com a gente? Nós somos mulheres piedosas, cristãs, já temos aqui 30 anos para cima, mas isso não é assunto para nós. É assunto para nós. E se não for para mim, é para minha filha, para minha neta. Porque tem coisas acontecendo dentro da nossa casa e nós estamos sem autoridade para falar. Nós, na qualidade de mães e avós, nós temos que ter autoridade para falar com as nossas filhas. Certo? Para que não precise que ninguém fale. Porque é perigoso ainda alguém vir e ainda falar da nossa filha e a gente achar ruim ainda. Porque nós, na qualidade de mães, não somos péssimas nesse quesito, né? A gente acha mesmo. Mas então, minhas irmãs, nós temos que ter autoridade. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós devemos mostrar isso para elas, senão nós mesmas ajudar as nossas filhas, nossas sobrinhas, nossas netas a serem mulheres piedosas, mulheres cheias do Espírito Santo. É o que nós mais desejamos, é que nossos filhos tenham famílias na presença do Senhor. Você entrando lá com seus netinhos daqui a uns anos, ou quem já está vivendo isso. Né? Então, vamos observar as nossas roupas. 2 Coríntios 6:3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Vamos ver aqui, minhas irmãs. Isso está bonito? Está bonito. Está assim. Pode. Não convém. Não convém. Eu achei que não ia ter os pastores aqui. Olha aí, minhas irmãs. Tá lindo. Olha isso aqui. Olha isso. Isso é moda.
A gente está cansado de ver essa imagem, não está? Eu tenho envergonhado o nome de Cristo com as minhas vestes? E outra pergunta. Eu consigo ser bonita sem usar isso aqui? Eu consigo ser bonita sem usar isso? Então, por que vamos nos sujeitar a isso? O mais engraçado, minhas irmãs, é que eu uso esse tipo de roupa aí. E aí, um homem fala uma frase e eu quero me sentir ofendida. Não é interessante? Não é uma contradição? Vamos seguir. Meus irmãos, e por que a moda é tão mutável? Nossa, a gente viu aqui tantas espécies de roupa, desde 1920 até agora, e as roupas vão mudando, vão mudando, vão mudando. Por que isso acontece? Isso acontece, sabe por quê? Porque a moda acompanha os movimentos e os acontecimentos do mundo. Então, nós não temos para que seguir moda. Se é alguma coisa que nos convém, muito bem, mas se não, não. Porque moda existe para acompanhar acontecimentos do mundo. João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Outra questão também que nós podemos ser influenciadas é em relação ao corpo perfeito. Essa constante discussão e descontentamento com o corpo. Porque eu estou gorda, porque eu estou magra. Eu estou gorda, eu estou magra, eu estou gorda, eu estou magra. O tempo todo. Nós não podemos ficar nessa vida, nos comparando com as pessoas, nessa busca de corpo perfeito. E isso se tornou, nos últimos tempos, assim, bastante compulsivo. Todas nós aqui conhecemos alguém que já fez e teve alguma intervenção. Todas nós conhecemos. Alguma intervenção as pessoas já fizeram. Deixando muito claro, é necessário? Está atrapalhando a sua autoestima? Não é nada agressivo ou invasivo? Então por que não, irmãs? Todo extremo prejudica. Nada aqui de santidade, santas, não é isso. Somos santas sim em Jesus. Mas nada não pode sim. Se está prejudicando a nossa autoestima, está nos fazendo mal, vai ser bom para o nosso casamento, uma coisa modesta, com limites, tudo bem. O que eu não posso é querer com cirurgias invasivas, colocando a minha vida em risco, querendo um corpo perfeito. Onde é que está o nosso coração? Se eu me preocupo tanto com o corpo perfeito o tempo todo? E outra questão, minhas irmãs, que nos aflige também, a gente percebe, é o medo de envelhecer. Medo de envelhecer é um elemento presente na sociedade, porque associam envelhecer com perder a beleza. Não seria nem tão preocupante envelhecer se as mulheres não associassem envelhecer com perder a beleza. Eu já ouvi, inclusive, alguém dizendo que está chegando o meu fim. Está chegando o meu fim, porque daqui uns 5 anos ninguém mais vai olhar para mim. Daqui uns 5 anos ninguém mais vai me achar bonita. Gente, nós não devemos falar isso e nos comportar assim, nos sentirmos assim. A nossa beleza é muito maior, a nossa riqueza interior, quem nós somos é muito mais que uma pele. E se nós estamos envelhecendo, é porque estamos vivas. O Senhor tem preservado a nossa saúde e a nossa vida. E faz parte. As crianças, todas as idades têm desafios. Olha, as crianças, elas enfrentam o desafio de ausência de conseguir expressar o que estão sentindo. Elas não conseguem dizer, pode estar com muita dor, não vão conseguir dizer. A adolescência é uma época de mudanças, uma época de descobertas, e os adolescentes sofrem com isso. Na fase jovem, o jovem sofre. Que rumo eu vou tomar na minha vida?
Que faculdade eu vou fazer? Eu estou em dúvida. Meu Deus, vai que eu fico 5 anos nessa faculdade, depois não é isso que eu quero. Minha mãe vai me matar, nós não temos dinheiro para fazer outra faculdade. É um sofrimento. Outro sofrimento que o jovem enfrenta é sobre sexualidade. Não é fácil ser virgem na fase jovem. Quando se torna adulto, enfrenta outros desafios. Casamento, nascimento de filhos. Vocês se lembram, gente? Que fase, né? Quando nascem as crianças, a gente ali, só uns 15 dias, ou 20, ou 30 para alguém ajudar. Depois é a gente e o marido. Que fase difícil. Criação de filhos. Toda fase tem as suas demandas e as suas experiências. Por que não seria também assim na fase madura? Por que não seria? Por que estamos preocupados com a pele? Por que estamos reclamando tanto de dores? Se todas as fases têm as suas experiências, por que não agora? Que bom que você está vivo para viver isso. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, minhas irmãs, não haverá plenitude. Não haverá plenitude em nada. E que bom que isso é assim. Porque se não fosse assim, que saudade nós teríamos do céu. Gente, aqui é tudo maravilhoso, não tem falta de nada. Não vou envelhecer, não tenho dores, não tenho... Eu quero ir para o céu para quê? Alguém ia se lembrar de céu. E Jesus disse que enquanto nós estivéssemos aqui, nós passaríamos por dificuldades. E envelhecer é uma delas. Junto com elas, vem algumas dores, assim, vem. Mas é a dificuldade do momento, que aconteceu em todas as fases da nossa vida. Tá? Nós devemos rever, então, esse conceito de envelhecer. Porque, não raras vezes, as mulheres cristãs também estão com esse pensamento. E isso não está correto. Com o passar dos anos, aparecem rugas sim, a pele fica flácida, os cabelos ficam brancos, dores surgem. Mas nada disso deve ser motivo de preocupação para uma mulher cristã. Nada disso deve ser preocupação e não deve ser também desencorajamento ou desânimo. Porque junto com todas essas rugas, eu trago dores e alegrias que só eu senti. Quando nós reclamamos das nossas dores, das nossas rugas, que eu estou ficando velha, eu não estou respeitando a minha própria história. As rugas que eu tenho, você não tem. Vocês sabiam disso? Como é que se formam as nossas rugas? Se você olhar profundamente no rosto de alguém, você vai saber, conhecendo, tendo estudado. Eu fiz esse curso, minhas irmãs, sobre expressões faciais, sobre fisionomia. E foi aí que eu aprendi, porque eu não sabia. Cada rosto tem um tipo de ruga. E ali está contando toda a história da sua vida. E aí foi provado na ciência, o tipo de ruga, essa aqui, essa. Pessoas que têm a boca virada para baixo. Essas aqui, umas são bem fininhas, outras não são. Essas marcas fisionômicas, elas contam a nossa história. E isso foi maravilhoso, isso foi assim, um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu aprendi a me respeitar mais. As minhas rugas é tudo que eu já senti na vida. De bom e de ruim. E as que as pessoas têm também. Então aquilo ali é algo a ser respeitado. É algo a ser admirado. Por isso nós não podemos ser, minhas irmãs, escravas de intervenções cirúrgicas invasivas. Se houver necessidade, lógico, como já falamos, se houver necessidade, sim, certo? Eu mesma já fiz uma intervenção plástica uma vez, que me fez extremamente bem, extremamente bem. Mas acho que assim, 10% das pessoas ficaram sabendo. Nunca mais fiz. Não acho que não há necessidade, em nenhum outro lugar. Ótimo. Mas não podemos ser escravas disso e devemos respeitar. E nós, mulheres cristãs, não podemos ter aversão a envelhecimento. Não.
Envelhecimento é graça de Deus. A Bíblia diz que nossos dias seriam prolongados. Não é isso? E também, minhas irmãs, junto com o envelhecimento, vem tantas outras bênçãos. Tantas bênçãos de poder servir a Deus durante um longo tempo. De poder ter netos. Quem é que vive isso aqui? Quem? Minhas irmãs, quem vive isso aqui? Quem? Tá. E por que vocês vivem isso aí, minhas irmãs? Porque vocês alcançaram a idade tal. Porque senão, nunca teriam experimentado essa alegria aqui. Então, envelhecer é uma bênção. E as marcas, as rugas, os vincos que eu trago no meu rosto contam a minha história. E aí uma terceira influência, que nós vamos ver agora. Hoje nós vamos ver as influências e amanhã alguns hábitos, tá? A terceira influência é sobre assiduidade nas redes sociais, tá? Ser assíduo demais nas redes sociais é uma grande perda de tempo e ele é o maior ladrão do nosso tempo. Vocês já repararam como esperar alguém, por exemplo, você vai esperar, vou falar com os homens aqui, esperar a esposa ficar pronta. 10 minutos, nossa, eles acham uma eternidade. Nós também. É esperar alguém ficar pronto, ou vai dar carona para alguém, chega lá no portão, só um pouquinho que eu não estou pronta ainda. Nossa. Aí você fica ali, 10 minutos, parece que é uma eternidade. Mas já reparou que quando a gente pega no celular, gente, olha, do nada, parece que você viu só uma coisinha e já passou 20 minutos. É incrível. Incrível. Então, ele é o ladrão número 1 do nosso tempo. E estima-se que os brasileiros passem cerca de 10 horas por dia no celular. É muito tempo. Para um dia de 24 horas, dos quais 6 a 8 eu estou dormindo, mais 8 eu estou no trabalho, e 10 eu estou no celular. E aí, minhas irmãs, se nós estivermos incluídas nessa estatística, nós aqui, isso quer dizer que nós estamos online para o mundo e offline para a nossa família. Porque 8 horas dormindo, 8 horas no trabalho, ou nós ou eles, porque eles também saem. Nossos filhos saem para trabalhar. Ou eles estão num cursinho, ou estão na escola. Então, nós estamos online para o mundo e offline para a nossa família. Tá? E aí, o que a gente faz? As nossas atividades domésticas e diárias e profissionais. Não pode sobrar 3 minutinhos do tempo que a gente faz o quê? Pega o celular. Para dar uma olhadinha rápida, ver se alguém falou alguma mensagem, aí põe a culpa dela no grupo da SAF. Não, que eu queria só ver se a presidente da SAF mandou algum recado. Só isso. Aí daqui a pouco não pode sobrar 10 minutos do nosso tempo, que a gente faz o quê? Entra no Instagram. Nós estamos desse jeito, e quando chega a noite, por vezes a gente pega no sono com o celular na mão. E aí já foi culto doméstico, já foi a oração para dormir. Os males desse comportamento são muitos, são diversos. E o maior deles é que nós estamos nos enchendo. Porque cada vez que a gente acessa, nós estamos nos enchendo de informação. São muitas informações e por mais que nós tentemos, nós não vamos conseguir a informação demais. E quanto mais a gente se enche de informação secular, menos espaço a gente encontra para se encher de Deus. E o pior disso, pior ainda, a gente se molda daquilo que a gente corre atrás. A gente se molda daquilo que a gente se enche. Quanto mais nós ouvimos de Deus, a palavra do Senhor, mais nós nos dedicamos à obra do Senhor, mais nós nos enchemos do Espírito Santo. Quanto mais nós estamos no celular, vendo todo tipo de informação, nós estamos nos moldando. Não se enganem, minhas irmãs, nós estamos nos moldando.
e para nos tornarmos mulheres fúteis, vazias, que não tem nada para falar para ninguém. Sabe um bom conselho? Um casal, um momento de crise, uma adolescente precisando de um conselho, às vezes nossos próprios filhos, você não sabe, não está preparada. Porque está cheia de informação de redes sociais que não levam a lugar nenhum. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, amável, tudo que é puro, se é de boa fama, e se alguma virtude há, e se há louvor, é nisso que nós devemos pensar. O que nós vemos na internet preenche esses requisitos aqui? Tudo que nós vemos lá é justo, é puro, é bom, é amável, é boa fama, é louvável? Tudo? Não, não é. As redes sociais, na sua grande maioria, nos dá essa oportunidade? Não dá. Não dá mesmo. Seremos mulheres espirituais. Nós seremos mulheres cheias do poder de Deus, santas. Se nós estivermos gastando o nosso tempo em redes sociais de forma assídua, sem nenhuma peneira? Não. E qual é o perigo disso? Repito, nós estamos nos moldando. As nossas atitudes, nosso comportamento, os nossos pensamentos são influenciados por redes sociais. Pensamentos, atitudes e comportamentos influenciados por redes sociais. Ah, não, claro que não. Que bobagem isso aí. Gente, eu sou uma mulher madura. Eu vou ficar... Você acha que eu vou ser influenciada por redes sociais? Vai. Nós vamos, minhas irmãs. Muito cuidado com isso. Isaías 5, versículo 20 diz: ai daqueles que chamam bem de mal e o mal de bem. Não, isso não vai me influenciar. Vai. Cuidado para nós não chamarmos isso de bem. E quanto à forma do uso das redes sociais, a maioria das pessoas fazem mau uso. E nós também, às vezes, caímos nessa cilada. A gente faz o mau uso das redes sociais de que forma? Como é que a gente faz? Com postagens desnecessárias. Postagens vergonhosas. E como se não bastasse, minhas irmãs, às vezes ainda, a gente naquela ânsia de defender a nossa ideia, a gente cai em discussões acaloradas nas redes sociais. Não. Não vamos fazer isso. Não vamos cair nesses debates acalorados em redes sociais. Vamos tomar cuidado também em espalhar notícias duvidosas, principalmente sobre a vida das pessoas, se alguém morreu, se não, vídeos de pessoas agredindo mulheres. Não vamos espalhar isso. A gente não sabe, primeiro, a gente não sabe se é verdade. Certo? Segundo, nós não gostaríamos que fizesse isso com um parente nosso, se fosse verdade. Então, redes sociais não vamos usar para postagens desnecessárias e vergonhosas. Nós temos como ser cheias do Espírito Santo passando todo esse tempo nas redes? Não. Nós temos usado essa ferramenta para expandir o Evangelho de Cristo? Sim. Às vezes a gente posta. Né? Às vezes tem pessoas que têm o costume de postar todos os dias versículos bíblicos. E nós devemos fazer isso mesmo. Só que o restante da nossa rede tem que estar compatível com isso. Senão você coloca lá de manhã um versículo bíblico. Certo? Aí você posta, você e sua família no culto à noite. Aí posta o encontro da mulher presbiteriana. Só que o resto, se a pessoa rolar lá para baixo lá, está uma vergonha. Não está nem compatível. Não, nem compatível está com o nome de cristã. Então nós devemos usar as redes sociais para conversar, para compartilhar ideias, que glorifiquem o nome de Deus. E essas postagens, e cada postagem, cada comentário, cada curtida, tem que ser assim, bem avaliado. Tá? Não é para fazer de qualquer forma, porque tudo que nós fazemos tem um impacto bem significativo, porque nós carregamos o nome de Cristo. Então o que nós fazemos tem impacto na sociedade. Então as mulheres, outra coisa, que postam fotos, coisas válidas. Por exemplo, um aniversário de um filho,
ou seu próprio aniversário, encontro com algumas amigas. Aí você coloca lá no fundo musical uma música imprópria. Olha, antigamente, quando se iniciou as redes sociais, os crentes não postavam nada com música. Não. De um tempo para cá, tem se postado com vários tipos de música. Não tem feito mais essa peneira. Posta e coloca música no fundo. Inclusive músicas impróprias. Funks, cascas de bala, alguma coisa assim. E o que nós temos visto também, o que nós estamos fazendo nas nossas viagens. Por mais gostoso que tenha sido o nosso passeio, a nossa viagem, não convém a nós, mulheres cristãs, postar fotos de biquínis. Não convém. Aquela roupa era cômoda e conveniente para aquele espaço que você estava. Não para outros. E quem tem acesso às nossas redes sociais? Quem? Os nossos líderes. Ah, mas eu postei que era para os meus parentes ver. Então posta no grupo da família. Se você achar que deve. Porque nem ali é lugar. Porque ali está o seu sogro, ali estão os seus cunhados. E não é conveniente a uma mulher cristã postar fotos de biquíni para que homens da família e outros, e líderes, seus pastores, estão vendo isso. Convém a uma mulher cristã isso? Minhas irmãs, olha, eu sei que esse assunto é polêmico, eu sei que esse assunto não é legal, mas dentre todas as influências que as mulheres podem sofrer, nós, mulheres cristãs, esses foram os 3 assuntos que mais me veio à mente. E nós não podemos fazer isso, nós temos que usar trajes modestos, que demonstram pureza, humildade e sabedoria. Eu vou na praia, eu posso usar? Pode usar. Foi lá na piscina, tudo bem, ok. Mas tem fotos que são nossas. São minhas e do meu marido, da minha família, que não cabe nem para pôr no grupo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não fica esperando também 1000 likes. Isso é um engano, minhas irmãs. Cuidado com isso. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo e amar mais a Deus do que os likes. Porque é óbvio, se você postar uma foto com a sua mãe, uma menina bem bonita lá da igreja, se ela postar uma foto com a mãe dela, ela vai ter 30 likes. Se ela postar uma na praia, de biquíni, ela vai ter 530. E cada like desse prejudicou a vida espiritual dela. Porque cada homem que viu isso aí, ou pensou, ou falou alguma coisa indevida sobre a sua vida, sobre a sua filhinha. As redes sociais são um mal em si mesma, mas também pode ser um canal de bênção, né? De mensagens abençoadoras, de compartilhamento de saberes humanos. Quanta coisa boa a gente já aprendeu, né, por causa das redes sociais. E para matar a saudade também de pessoas queridas e de pessoas, de familiares tão distantes que a gente nem falava direito com eles. E agora a gente não só fala, como a gente vê e conhece os primos, os filhos dos primos, os parentes mais distantes, que a gente não teria essa oportunidade e a gente tem com as redes sociais, né? E aqui, para finalizar, como diz a palavra do Senhor, vamos ler juntos? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É assim que nós devemos ser, minhas irmãs, imitadoras de Cristo, imitadoras, não só da boca para fora, porque a gente conhece esse versículo desde que nós nascemos. Desde que nós nascemos a gente ouve isso. Mas de fato e de verdade, sejamos imitadoras como filhas amadas que somos. Tá, minhas irmãs, muito obrigada. Que o Senhor nos abençoe. Obrigada pela oportunidade.